último lance no ar para a gente falar muito dessa vitória do Corinthians e também projetar o clássico. Afinal de contas, como você veio dizendo ali, né, na transmissão, tem Corinthians e Palmeiras. E eu estou aqui com o nosso embaixador do Corinthians na TNT, Elias, meu parceiro, meu irmão, Ricardinho Martins também. E eu já começo com a enquete, que é a seguinte: eu quero saber da sua participação. O Corinthians entra como favorito no derby de domingo? Esta é a pergunta que a gente faz para você. Participe com a hashtag Último Lance. Mas antes de falarmos do clássico, eu quero começar falando desse jogo. E para trazer já aqui, né, Elias, quero te colocar já no papo direto. O que você pode falar sobre essa vitória de um jogo que o Corinthians vem de um título muito expressivo, marcante, vencendo o Flamengo na Supercopa Rei no final de semana? O Dorival poupa o time por uma necessidade, né, de início de temporada e consegue uma vitória de 3-0, rodando bastante o elenco, Elias. Boa noite. Boa noite, Guido. Já dei boa noite para o Ricardinho na transmissão. Eu acho que a vitória, né, o título de domingo deu tranquilidade para o Dorival escalar o time hoje, colocar aqueles atletas que não vinham jogando, que precisavam de minutagem. E assim ele recupera alguns jogadores, né? Ele consegue recuperar o Vitinho, que já está indo para sua segunda partida muito boa, né? Consegue recuperar o Dieguinho, o Kaique, que tinha entrado bem, mas depois caiu muito de rendimento. E entra hoje e faz gol. Então, uma vitória, um título, te dá confiança, te dá tranquilidade para você, né, optar por esse tipo de situações dentro de uma partida que é desgastante. Você jogar domingo, jogar na quinta, já tem um jogo domingo clássico importante. Então, o Dorival, né, foi muito bem na escolha. Ô, Ricardinho, a base é a solução desse Corinthians aí. 3 gols hoje, 3 gols de meninos revelados pelo terrão do Corinthians. Boa noite. Boa noite, Guido. É muito legal, né? A gente vê os times utilizando a base, muitas vezes na necessidade, né? Muitas vezes vai ter que utilizar a base, porque não consegue contratar, vai ter que utilizar a base. O Corinthians vem fazendo esse trabalho de base e vem revelando alguns jogadores, já não é de hoje, né? O Corinthians é multicampeão da Copa São Paulo. O Corinthians tem muitas conquistas na Copa São Paulo, só que historicamente o Corinthians tem um pouquinho de dificuldade de usar a base, gosta de contratar. O Guinegão apareceu muito bem o ano passado. Eu me lembro, inclusive, se falar que ele seria o novo Viola. Calma também, que não é bem assim, mas ele apareceu muito bem. E hoje você tem a oportunidade de ver 3 meninos criados no Corinthians. A gente fala no terrão, mas não tem mais o terrão há muito tempo, né? Mas assim, é algo extremamente importante, é algo que financeiramente te ajuda demais. Você vende 1, 2, 3 jogadores da base, é a necessidade dos clubes brasileiros, mas hoje aqui o Elias foi muito feliz quando ele disse: hoje só vale gol do terrão. Ele estava certo, os 3 que foram à rede da base do Corinthians. O Corinthians fez um grande segundo tempo, muito bom. Posso confessar algo que aconteceu aqui no intervalo? Por favor. Eu, no intervalo, a gente estava aqui, aquele lanchinho, eu fui ficar do lado do banco do Capivariano. Aí eu passei pelo banco de reservas, Dorival estava sentado ali, quietinho. Aí eu falei: Dorival, o que que houve? Ele falou assim: não gostei não. Nós começamos muito bem, mas depois perdemos ritmo. Não gostei não, deu uma bronca nos caras. Acho que deu certo, viu? Deu muito certo. E olha só, daqui a pouco podemos ter convidado especial aqui no Último Lance, viu? Você já fica aqui com a gente, que hoje está especialíssimo esse Último Lance diretamente aqui do gramado da Neoquímica Arena. André Henning e Marcelo Beckler, eu quero colocar vocês nesse papo para saber o seguinte: o Beckler falava, né, ali durante, na verdade no começo do jogo ali, sobre essa questão do Corinthians ter o que a gente chama de cobertor curto, né? Se você poupa daqui, não consegue manter os titulares, mas se bota o titular também, você vai desgastar pro clássico. Depois desse resultado, dessa vitória de hoje, o Beckler e André Henning, o que vocês acham desse elenco do Corinthians? Os meninos marcando gols, dá para ter esperança aí, ou dá para confiar nesse elenco do Corinthians para a temporada 2026? Boa noite, Guido. Boa noite de novo, André. Boa noite, Marcelo Beck. Fala. Que satisfação, cara. Sempre uma saudade imensa mesmo que eu esteja com você, já estou com saudades. Não, acho que assim, não dá para, por um Corinthians e Capivariano, a gente tirar uma conclusão que, bom, a partir de agora o elenco, assim, dá para confiar. Tem algo que foi legal da entrevista, além do pouco treino de Kaique e de Dieguinho depois do jogo, eles falando, só nós dois ainda não tínhamos marcado no elenco profissional e a gente ficava se cobrando. Numa dessas, eles até tiram um peso das costas, uma cobrança que eles tinham, uma ansiedade que eles tinham de marcar. Isso pode ser muito bom. Se a gente vai olhar as contratações feitas pelo Marcelo Paz esse ano,
Tem que ver se elas vão dar certo ou não, mas eu já gosto da característica. Sim. Ou custo zero ou empréstimo, porque não tem dinheiro. E se não tem dinheiro, não pode contratar. E aí o que você faz? Você para de gastar, ganha dinheiro, paga suas dívidas e depois contrata de novo. E numa dessas, você poder contratar com as contratações que não custaram nada e com os garotos da base, se Dieguinho, se Kaique, se Gui Negão forem úteis e se desenvolverem durante o ano e poderem fazer os seus golzinhos aqui e ali, entrar no segundo tempo e fazer uma fumaça no jogo, tá ótimo pro que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa achar de onde não tem. Por exemplo, tá achando o André. A gente tá falando pouco do André na temporada, porque o que ele jogou até agora, jogou muito bem. O Bidon foi um desses que apareceu também daqui e o Wesley tinha saído agora há pouco. Então o que eu acho, André, é que se durante a temporada esses garotos forem melhorando, forem servindo para o time de cima e o Corinthians não precisar gastar 2 milhões aqui, 3 milhões ali para reforçar o time, tá muito bem feito. Ô Guido, acho que ainda é pouco, né, em termos de elenco, assim, muito elástico. Mas tem peças aí que você vê que jogaram hoje. Eu gostei da estreia do Pedro Milans. Eu acho que o Tchoka, não entendi qual foi a opção lá na Itália dele não ficar. Eu acho que o Tchoka pode aparecer bem. O Matheus Pereira pode aparecer bem no time de cima. O Garro nem se fala. Esses garotos aí, de repente, ganhando mais confiança. Hoje, o Pedro Raul poderia ter feito um gol para, de repente, também tirar esse peso. Então, assim, começa a ficar interessante. Mas ainda não é um elenco para brigar no Brasileirão, por exemplo. Não, sem dúvida. E até, Elias, te colocando nesse tema também, né? Você que viveu isso, né? De saber contratações, às vezes que nesse ano, né? Poucas contratações e os meninos da base aí tendo mais oportunidades, né? Como é que você avalia o elenco que o Corinthians tem e o que já demonstrou até agora nessa temporada? Não, a gente sabe que o elenco do Corinthians é um elenco limitado, né? Que precisa de mais contratações, óbvio, respeitando a saúde financeira do clube, né? O Corinthians sofreu bastante o ano passado, né? Jogavam com os 11 e na hora da troca caía muito, ou quando alguém machucava, né, não tinha peça de reposição, né? Mas hoje surge 3 atletas, ao meu ver, que tem, né, acho que tem a qualidade para ser titular. Você pegar o André Ramalho, era titular até 2 jogos atrás, né? O próprio Matheus Pereira, eu considero ele um titular. E o Caio César, que era um jogador que o Dorival tanto precisava, aquele cara de drible, que rompe linhas, né, que envolve o adversário. Então, falta mais? Falta. Mas já tem uma cara ali no banco que, né, que vai dar a resposta para o Dorival. Ontem, Guido, a gente fez uma entrevista muito legal com o Dorival, de 45 minutos lá no CT do Corinthians, eu e a Bianca Molina. Em determinado momento, eu toco nesse assunto com o Dorival. Falo, Dorival, se a gente pegar o 11 do Corinthians, ele é muito competitivo. O Corinthians vai competir com o Flamengo, vai competir com o Palmeiras, vai competir com o Cruzeiro, vai competir com aqueles times que têm os melhores elencos do Brasil. O problema, Dorival, é justamente aí. A partir daí, você olhar para o banco, não ter muita opção, não ter muita qualidade. Você concorda que nos pontos corridos vai ser difícil para o Corinthians conquistar um título, mas que no mata-mata, você tendo os 11, você pode chegar de novo? Ele falou, eu não vou aqui vender ilusão para o torcedor do Corinthians. É isso. Eu preciso de mais alguns jogadores para ter um elenco competitivo e, quem sabe, competir. Porque nos pontos corridos, quem tem mais elenco, quem tem o elenco qualificado, vai terminar na frente. Isso é inevitável. Ele acha que com 3, 4 peças, ele consegue ter um elenco, não sei se para competir, para ser campeão, mas para fazer um campeonato mais tranquilo do que foi o Brasileiro do ano passado. Mas que ele concordou. Se você pegar 11, 12, 13 jogadores do Corinthians, num mata-mata esse time enfrenta qualquer um de igual para igual, Elias. Ô, Ricardinho, agora eu posso falar, né? Já não jogo mais, os atletas não vão falar. Mas o Corinthians tem que dar prioridade para os torneios curtos. Os torneios que o elenco, né, vai conseguir jogar, o time titular vai conseguir jogar, que vai ter 3, 4 trocas, né, como aconteceu o ano passado na Copa do Brasil, no Paulista. Né, a gente sabe que o brasileiro, ganhar o brasileiro hoje é difícil pra caramba. Vixe, então já vi tudo. Você tem elenco como o Flamengo, você tem elenco como o do Palmeiras, hoje o do Cruzeiro, que estão em outro patamar. Né? Então o Corinthians tem que focar, sim, nos mata-matas, nos torneios curtos, na Libertadores, ou na Copa do Brasil, e ver se ganha algo, né? E, óbvio, né? Não fazer um vexame no brasileiro, ficar em décimo e tentar conquistar uma vaga na Libertadores. E aí é hora de mata-mata ou Brasileirão, hein?
Isso é uma boa questão. Você não quer perguntar pro Careca? Porque a gente tem que Eu convidar quero, para colocar verdade. aqui com a gente. Já tá aqui. Vamos lá. Último lance. Último lance, eu vou te falar. O André Henning e Beckley, enquanto a gente arruma aqui o Guinegão, que daqui a pouco, ao vivo e exclusivo no último lance, eu quero que vocês falem um pouquinho do Matheus Bidu, que não marcou gol, mas tem muita gente falando, inclusive, de chance na seleção brasileira. Seria já dá pra gente entrar nesse assunto? É um absurdo. O que vocês acham do Bidu, da partida de hoje, desse momento na temporada, enquanto a gente arruma aqui Guinegão daqui a pouco pra vocês? Talvez seja um exagero, mas a gente sabe que as laterais elas estão em aberto na seleção brasileira. Não dá para considerar nenhuma maluquice, mas eu acho que está muito atrás hoje, né? Imagino que o Ancelotti ainda tenha alguns jogadores que ele possa querer insistir mais, mas ele realmente está jogando muito bem. Tá jogando bem, é um jogador muito importante para o Corinthians e paramos por aqui. Acho que seleção é demais. Nunca esteve uma convocação antes da Copa do Mundo. Douglas Santos e Alexandre acho que tem muito mais o perfil. Ele até chamou o Juba na última convocação, porque tinha um perfil um pouco diferente também. Mas não acredito que o Matheus Bidu seja hoje um jogador para se imaginar que daqui a 6 meses vai estar jogando Copa do Mundo. Acho que ele tem um desenvolvimento muito bom no Corinthians. Chega a primeira temporada de desconfiança. Temporada passada vira um jogador importante, cresce bastante com o Dorival, está indo muito bem mesmo. Acho que é só elogios, tá? Que ele possa jogar em um grande clube do Brasil como o Corinthians, ser uma peça importante, é só elogio. A seleção brasileira é um degrau que me parece grande demais para ele. Assim, sobre o que o Elias estava falando antes, negócio de priorizar as Copas e tal, que é perfeitamente compreensível. Eu só acho que, e por isso que eu interrompi ali meio que brincando, falei, já vi tudo. Porque assim, o Campeonato Brasileiro ficou muito abaixo na temporada passada. O Corinthians ficou abaixo, por exemplo, do Santos na classificação, que era um time que brigou para não cair. Então, eu acho que nesse aspecto, ter que priorizar alguma coisa, tudo bem, mas não dá para largar a outra. Sim. Não dá. Tem que disputar melhor. E olha só, eu não sei se é o efeito Memphis Depay, mas eu queria trazer o resultado parcial da nossa enquete. E a pergunta é a seguinte: o Corinthians entra como favorito no derby de domingo? Atenção para o resultado. Sim, 82% e não 18%. Ô Marcelo Beckley, o que você acha desse resultado e se você concorda com quem votou na nossa enquete com a hashtag Último Lance? Eu acho que tem muito torcedor do Corinthians assistindo um pós-jogo de um jogo do Corinthians. Então, é normal que o Corinthians tenha a predileção de quem está assistindo o nosso Último Lance. Eu não vejo favorito, tá? Eu não vejo um óbvio favorito, porque o Corinthians joga bem os clássicos, o Corinthians joga bem os grandes jogos. Quem deve terminar o Campeonato Brasileiro na frente, por exemplo? Palmeiras. Numa final de 2 jogos, algum favoritismo para o Palmeiras? Não tanto, porque em 2 jogos na temporada passada deu Corinthians e na Copa do Brasil também deu Corinthians. Hoje, pelo que o Corinthians, não só o que ele joga, o que ele acredita que pode jogar também nos grandes jogos, porque eu acho que entra mais confiante, e eu acho que isso no futebol faz muita diferença, contra um Palmeiras que em alguns momentos agrada menos o seu torcedor, mas que é uma máquina de competir e que até conseguiu um bom jogo ontem contra o Vitória. Eu vejo um jogo muito equilibrado e equilibrado em alto nível. São Paulo e Santos, por exemplo, que se enfrentaram no final de semana no Campeonato Paulista e que ontem voltaram a se enfrentar no Campeonato Brasileiro, eu via também equilíbrio, mas um equilíbrio mais voltado porque esses times estavam jogando muito mal e dali podia sair qualquer coisa, inclusive nada. Palmeiras e Corinthians estão jogando bem, acho que o Palmeiras está competindo como sempre e o Corinthians nos jogos grandes competindo como sempre também. Bons times titulares dos dois lados, e acho que o Palmeiras tem alguma coisa mais de elenco do que o Corinthians. Então eu vejo o jogo bastante equilibrado para o final de semana. Ô Elias, o Corinthians conseguiu descansar os jogadores, né? E o Palmeiras não, enfim, jogou ontem. Isso faz diferença para chegar num clássico como esse de início de temporada? Não acho, né? Acho que quarta para domingo, né? Você tem uma vantagem, você tem 3 dias para poder recuperar e jogar, né? Eu acho que se o Corinthians joga hoje, joga no domingo, ia sentir, né? Porque teria um dia a menos para descansar. Então, eu acho que, né, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians vão chegar com seus 11 melhores em perfeitas condições, né? Domingo aqui acho que vai ser um grande clássico, vai ser um grande jogo. As duas equipes vêm jogando bem. O Corinthians melhorou e muito nos últimos 4, 5 jogos aí, vem jogando bem, vem criando chance. Então, né, o corintiano que vier aqui apoiar vai ver um grande espetáculo e vai empurrar o Corinthians para mais uma vitória. Ô Ricardinho, a gente viu na enquete ali, né? O Beckley tem um ponto de
a gente ter torcedores, mas ainda assim, se tivermos só torcedores corintianos, estão bem confiantes, né, para esse clássico. O que você acha dessa nossa pergunta da enquete de hoje? Você acha que tem favorito e o Corinthians hoje seria o favorito nesse confronto? Eu acho que o retrospecto do ano passado, principalmente nos mata-matas, dá ao torcedor do Corinthians essa sensação de que o time pode chegar como favorito. Claro que jogar aqui na Neoquímica Arena vai ajudar demais o Corinthians. Torcida única, infelizmente, né, a gente já fala isso há um bom tempo. Mas assim, eu não gosto de ficar em cima do muro não, porque eu não me chamo Mauro Betti, né? Mas eu acho que vai ser um clássico bem dividido, tá? 52, 48, talvez. O momento do Corinthians é muito bom. O Corinthians ganhou muita confiança. O Corinthians, o ano passado, no mata-mata, eliminou o segundo melhor time do Brasil, que foi o Palmeiras, nos pontos corridos. Eliminou o Cruzeiro, que foi o terceiro melhor time do Brasil nos pontos corridos. E esse ano, num jogo de mata, ele eliminou o melhor time do Brasil, que foi o Flamengo, campeão. Então, assim, é esse Corinthians, os 11. Agora, desculpa, com todo carinho, com todo respeito, Elias está aqui, jogou muita bola. Não vem começar com essa conversinha aí que os caras vão chegar cansado pro derby aqui domingo. Num derby, cara, ninguém chega cansado. Muito pelo contrário, o cara chega motivado. O cara não dorme de sábado para domingo. O cara esquece o cansaço não bate. O que bate é a ansiedade, é a vontade de jogar um derby e ganhar um derby. Então não começa com esse negócio de tá cansado. Não vai ter ninguém cansado aqui. Ninguém vai estar cansado aqui domingo para jogar esse derby aí. Para com esse negócio aí, porque não existe em clássico desse tamanho jogador cansado.